super la gratia. Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Nesta terça-feira a Igreja celebra a memória de São Paulo Mique e seus companheiros mártires. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, esse evangelho nós vemos que Jesus é criticado, condenado por romper com as tradições. E Jesus, ele mostra, explica e faz aquele povo pensar que ele não estava rompendo com as tradições de Deus, mas com algumas tradições dos homens que acabavam sendo contraditórias. Nós vemos justamente nesse fato que eles falavam que existia uma taxa, um dízimo que era para dar para a igreja, para o santuário, para o templo, mas muitas vezes eles descuidavam da casa para dar esse dinheiro. Muitas vezes eles não ajudavam os pais para dar esse dinheiro, esse dízimo. Jesus nos faz pensar: existe em nós uma maldade, uma maledicência, uma impureza de coração, que nós vamos burlando as leis de Deus, os ensinamentos, os mandamentos, para fazer o que eu quero. Ah, Deus manda fazer isso. Ah, mas se eu fizer isso aqui também não vai dar errado, não. Deus perdoa, dá certo. Ah, o padre fulano faz assim, o padre ciclano faz isso, a irmã da comunidade faz aquilo outro. E nós corremos o risco de dar desculpas para a nossa incapacidade de viver, para a nossa incapacidade de seguir Jesus. Por isso, irmãos,
Assim como hoje nós celebramos a festa dos mártires que deram a vida pelo Evangelho, nós também devemos nos alicerçar nos ensinamentos, nos mandamentos que Deus nos põe e não usarmos de subterfúgios para nos convencermos do contrário do Evangelho. O Evangelho é simples, é claro e objetivo. Que nós tenhamos força, coragem, ânimo e pureza de coração para buscá-lo e segui-lo. Ó Senhor, pedimos nesse dia pela intercessão dos santos mártires, que o Senhor nos dê a graça da pureza de coração, para não burlarmos nossa consciência, para não burlarmos nossas escolhas, achando que tudo pode, que tudo convém, que está tudo certo. Não. Dai-nos a graça de compreendermos qual a Tua verdade, qual é a verdade do Teu Evangelho para cada um de nós. Dai-nos o dom da sabedoria e do discernimento. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.